De office boy a CEO, o homem por trás do comando da Volkswagen Caminhões e Ônibus é um dos mais respeitados e experientes nomes do setor automotivo no Brasil, especialmente, claro, caminhões e ônibus. São 45 anos de trajetória no setor que tem passado aí por uma verdadeira revolução. Nós vamos conversar nesta edição com Roberto Cortes, CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Roberto, obrigado pela presença aqui no Show Business. Como é que um office boy que começou a trabalhar aos 12 anos de idade se tornou presidente de uma montadora tão importante, não só no país, quanto no mundo, que é o seu caso, é a sua história? Bom, antes de mais nada, Bruno, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho dos nossos negócios e da minha trajetória. Eu diria que o grande motivo dessa trajetória é que eu sempre fiz o que eu gosto. Eu sempre fui um fã de carros, caminhões e ônibus. E na minha vida sempre planejei um dia entrar no setor. Como aos 12 anos é muito difícil você começar numa montadora, eu fui trabalhar para um banco como office boy, entregava carta, então era contínuo externo integrador, e aí eu comecei a minha carreira novamente, vislumbrando um dia trabalhar no setor automotivo. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de entrar na Ingesa, que é uma empresa de armamento, mas também de veículos, depois para Ford e ultimamente Volkswagen nos últimos anos. É uma carreira, eu diria, exitosa, mas de muito sacrifício. Quer dizer, foi tudo planejado? Então você, desde o começo, vislumbrava uma montadora de relevância, como é o caso da Volkswagen, caminhões e ônibus. Foi planejado a sua trajetória e a sua história? Eu sempre acreditei que para você ter sucesso em alguma coisa, você precisa gostar daquilo. E carros, caminhões e ônibus era algo que sempre me chamou a atenção. Então eu imaginei que se eu me formasse adequadamente... A sua formação é em? Eu sou economista. Economista, tá. E tendo uma boa formação, aliado a um setor que você gosta, e com alguns atributos pessoais, do tipo fazer cada dia mais e melhor, perseverar, nunca desistir, eu achava que eu tinha a chance de um dia ter essa posição que eu tenho hoje e que tenho por 25 anos. Então eu diria que é uma conjugação de fazer o que gosta e a oportunidade. E a oportunidade que eu vim criando durante a minha carreira profissional, que já vão 55 anos. 55 anos, é. Então, em mais de 50 anos de setor automotivo brasileiro, como é que você define o atual momento do setor? É o mais importante? É o de maior transformação aí das últimas décadas? Não tenha dúvida. Muito por conta da eletrificação? Bruno, não tenha dúvida que se fôssemos usar uma palavra para o setor hoje é transformação. Até poucos anos atrás, a indústria, ela se calcava na fabricação e no produto. Você fabricava bem um produto adequado às condições normais. Em seguida, houve a necessidade de você, em adição à fábrica e produto, você fornecer serviços, tipo serviço financeiro, serviço de conectividade e digitalização. Agora, além disso, você tem toda a questão ambiental e de governança, aspecto social. Então, é uma mudança bastante grande, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Você precisa trazer produtos mais produtivos, com digitalização, conectividade e ambientalmente... Quem não pensar em todas
todas essas características, todos esses fatores que você está elencando aqui no Show Business, não vai sobreviver? Fica para trás. Fica para trás. Fica para trás. E o momento é agora. Agora é um momento de altos investimentos que a indústria passa, não só a indústria de caminhões, mas de carros de uma forma geral. O Cortez, você que está no setor há tanto tempo, a gente tem acompanhado aqui nos nossos veículos e a gente, inclusive, tem recebido alguns CEOs de montadoras aqui no Show Business, inclusive o Ciro Possobon, CEO da Volkswagen Carros, esteve aqui quando anunciou 9 bilhões de reais no Brasil, isso faz menos de 2 meses. O que explica esse volume de dinheiro, especialmente no Brasil, de montadoras asiáticas, montadoras europeias, todas elas anunciando investimentos bilionários aqui no Brasil? O Brasil é um excelente país para se fazer negócio, principalmente no setor automobilístico. Independente de altos e baixos que a nossa economia tem, mas durante um ciclo é um bom lugar para se investir e ter um retorno adequado. E as perspectivas de crescimento do Brasil também são bastante favoráveis. Dentro da geopolítica, as matrizes estão optando em investir no Brasil para a nossa felicidade. E a Volkswagen Caminhões e Ônibus também não é diferente. Nós estamos num ciclo de investimento até 2025 de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, até 2026. Até 2025. Então, até 2025. 25. Tá. Isso basicamente é para essa evolução, inclusive a eletrificação que você mencionou, que eu diria que é a maior transformação dos últimos anos. Mudar toda a motorização de diesel, né, de combustão, para elétrico é um processo bastante custoso, tanto é que a maioria desses investimentos são destinados à eletrificação e demorado também. Agora, Cortez, com mais de 50 anos aí de setor, você deve ter vivido muita crise, né? Crise econômica no Brasil e fora, né? Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Eu falo que eu sou especialista de crise, desde a crise russa, fora as crises asiáticas, porque antigamente, principalmente, qualquer crise no mundo afetava muito a nossa economia. Hoje a gente já é menos suscetível aos fatos, mas eu tenho 19 crises na minha vida profissional. Você tem a conta, 19 crises. E eu acho, e é a percepção que a última é sempre a pior dela, aquela que nós estamos, né? Agora nós não estamos em crise, a última que nós tivemos foi no Covid, onde além de ser uma crise econômica, também passou a ser uma crise de saúde social. Então foi a pior delas. Mas a gente encara a crise também como parte da nossa profissão, com otimismo, realismo. E a única certeza que a gente tem quando nós estamos numa crise, como as outras, ela vai acabar. E aí é que nos dá esperança e torcer para que ela acabe logo. Essas crises atuais que o mundo tem vivido, elas têm impactado vocês? Impactaram no início, por exemplo, a invasão russa na Ucrânia? A guerra da Rússia com a Ucrânia afetou de uma forma geral. O setor todo ali, né? Principalmente o setor logístico, né? E também muitas peças que são providas no mundo saíam da Ucrânia. E aí você tinha que desenvolver novos fornecedores em outros lugares do mundo. Então, de alguma forma, elas afetam, mas não como a questão da Covid. A Covid foi o quê? Vocês pararam uma fábrica, vocês têm a fábrica em Resende, no Rio de Janeiro, né? Isso. Vocês paralisaram essa fábrica? Não teve outra alternativa, né? Tá. Tivemos que parar por vários meses. E o bom é que acabou. E eu diria que o balanço foi de aprendizado, difícil, mas passamos por mais esta. A gente tem uma notícia muito recente, inclusive eu dei aqui nos programas da Jovem Pan, tanto no Jornal da Manhã quanto no programa Business, que a Volkswagen Caminhões e Ônibus confirmou que vai dar início à produção do seu ônibus elétrico já este ano, no segundo semestre. Como é que vai funcionar esse ônibus elétrico? A gente, inclusive, tem imagens aqui para mostrar
um pouco aí do... Esse é o protótipo, né, Esse Cortez? é o primeiro protótipo desse veículo que nós vamos iniciar a produção em série no segundo semestre desse ano e as vendas no ano que vem. E me conta um pouco, como é que vai ser, por exemplo, qual que é a autonomia dele, a carga... a carga de bateria, por exemplo, dura quanto tempo ali? Então, antes de eu te dar algumas especificações técnicas, só queria elencar 3 vantagens do veículo elétrico. O primeiro, óbvio, que ele não polui, versus o veículo a diesel. O segundo é que o nível de emissão de ruído é quase zero comparado... Não tem barulho. Não tem barulho, não polui. E o terceiro, ele é muito mais simples. Se você pegar um motor elétrico e comparar com um motor a combustão, o número de peças é pela metade, ele tem um custo operacional bem menor. Então, se você deixar de lado a questão da escala, porque os ônibus a combustão, a gente produz 10 mil por ano, até mais, e esse nós vamos produzir alguns, a gente ainda não sabe exatamente. Vocês não sabem o volume, demanda. A quantidade, né? Vocês lançam e vão aguardar a demanda, a procura desse. Exato, nós vamos enaltecer as vantagens, né, de emissão, ruído e custo operacional. Agora, ele tem um preço mais alto, que ele se paga desde que você use alguns anos esse veículo através de uma redução do custo operacional. Tem uma quantidade de anos, assim, 5? Depende de quanto que você usa por mês ou por ano, de 3 a 5 anos ele se paga. 3 a 5 anos. Então vamos pensar, eu compro esse ônibus elétrico em 5 anos. Você paga 2 vezes e pouco, quase a mais, mas em compensação o custo operacional dele, da energia elétrica versus o diesel, é 6 vezes Já mais tem barato. o preço desse ônibus elétrico? Se você quiser comprar. Se você quiser comprar, ele custa... Um ônibus normal custa uns 800 mil. Esse veículo vai custar uns 2,350 milhões. 2 milhões e 350 mil, mais ou menos. Quer dizer, o preço de aquisição dele é alto. É maior, mas o benefício que ele traz no custo operacional compensa esse preço maior de 3 a 5 anos, depende de quanto que você roda por ano. A bateria dele dura... Então, ele cabe 84 passageiros sentados e de pé. Ele roda, normalmente a autonomia dele é 250 quilômetros, quer dizer, dá para ele rodar de dia. Ele tem a regeneração, quando você breca, você cria energia, então esse para-anda funciona bem nessa aplicação. Na brecagem ali? Isso é como Fórmula 1, alguns outros, essa geração de energia quando breca e anda. E o ônibus é ambientalmente aceitável, que eu acho que é o maior chamamento dele. A questão da bateria. Dependendo do número de bateria, você demora 3 horas para abastecer ou 1 hora, dependendo da bomba, etc. Nós estamos fazendo uma pesquisa mudando a química da bateria e a gente vê que não posso falar agora com quem é, mas reduzir de 1 hora de recarga para 10 minutos. 10 minutos? Você coloca ali e carrega em 10 minutos? 10 minutos. Essa que é o alvo daqui a uns anos. Daqui a uns anos. Daqui a uns anos. É um projeto. Agora, uma das questões que eu tenho há 2 anos com presidentes de montadoras que vêm, né, nos nossos programas e a gente fala de eletrificação, é infraestrutura no país. Como é que é? Porque vocês estão apresentando esse ônibus, que o nosso público, inclusive, acabou de ver na tela. Como é que é a infraestrutura no nosso país, no Brasil? E quando estou falando de infraestrutura, eu estou falando de carregamento. Onde um motorista, por exemplo, vai carregar esse ônibus? Então, por isso que nós estamos investindo na aplicação urbana. A aplicação urbana, ele roda de dia e abastece na garagem à noite. Então, não precisa ter recarregamento
muito espalhado pelo Brasil, porque não existe. E eu acho que em questões de prioridade vai ser muito difícil que tenhamos recarregadores durante os próximos anos. Você está falando de ônibus só ou de carros também? Eu estou falando de caminhão, ônibus e carro. E carro também. Mas, por isso que tanto o nosso caminhão, que nós lançamos já em 2021 elétrico, que é o e-Delivery, ele já tinha aplicação urbana, que é a que, quando nós vendemos o veículo, a gente já vende a infraestrutura, ou seja, o recarregamento. Então, fizemos, por exemplo, um negócio com a Ambev, ou com a Coca, ou com a Pepsi, onde eles compraram o caminhão e já compram toda a estrutura de recarga. Vocês vendem o serviço completo, então não é só o serviço completo. E aí ele roda de dia, vai entregar as bebidas no bar, etc. Tem autonomia para rodar e à noite carrega na garagem. Então aí nós não temos problema de infraestrutura. Agora, quando você fala em longa distância, aí já fica mais complicado. Por isso que a gente acha que a tecnologia de veículos elétricos ele vai funcionar bem melhor em zonas urbanas do que entre cidades ou estados. O futuro é dos elétricos, Cortez? Na nossa opinião a gente fez um estudo científico para ver a viabilidade do elétrico comparado, por exemplo, com célula de combustível, e desde a geração até a utilização, na nossa opinião, o veículo elétrico é o que é mais produtivo. Porque outras tecnologias, você precisa fazer hidrólise, você precisa transformar em gás, depois líquido, você vai perdendo a produtividade nessa cadeia. Agora, você representa, Cortez, um setor que aí é o termômetro da economia brasileira, né? Porque a gente está falando de caminhão, a gente está falando de ônibus. Como é que está, afinal, a nossa economia? Eu costumo dizer que o que vem de caminhão é o PIB, que é o que transporta. Você vai olhando sempre o PIB ali para ver como é que... 65% das mercadorias são transportadas por caminhão. Então, no Brasil. No Brasil. Se o PIB cresce, as vendas de caminhões crescem. E esse ano, a gente está planejando um crescimento de aproximadamente 15%. 15% é relevante, hein? É relevante e os primeiros meses estão mostrando que é bastante factível o atingimento desse objetivo. Não só o crescimento da economia, que está se recuperando, mas a redução de taxa de juros também tem um fator fundamental. A maioria dos caminhões e ônibus são financiados e, convenhamos, 13,75 de taxa de juros, a propensão a investir é muito baixa e agora queda acentuada. Programas de governo, tipo Caminho Escola, o PAC, que requer veículos em construção ou em obras também, está ajudando bastante. Esse Caminhos da Escola é um programa do governo, né, que existe há um bom tempo. E vocês participam, então, há quantos anos vocês participam? O programa Caminho Escola, ele é primeiro um programa apartidário, que ele vem sendo implementado durante 17 anos. Ele é destinado ao transporte de alunos da área rural, que tem dificuldade, né, vai de carroça, vai a pé, da residência, da casa até a escola. E o governo criou esse programa há 17 anos, onde cada prefeitura é elegível a comprar ônibus escolares com fundo do Ministério da Educação. Nós temos a maioria das vendas já desse programa nos últimos 17 anos e agora estamos iniciando um novo programa para esse ano. Já entregamos esse mês 120 ônibus escolares e é tão bom o programa, sob o ponto de vista social, que a gente está advogando que ele também seja implementado para as áreas
urbanas, não só as áreas rurais. Bom, mas se implementar na área urbana, vai multiplicar em várias vezes a produção de vocês em ônibus. Né? É o que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os Yellow Bus, que transportam os estudantes na área urbana, é isso que a gente vê como possibilidade. Mas tem chances de implementar? Como é que está? A prioridade é o rural. É o rural. Mas vocês estão em conversas com... A gente sempre que pode enaltece essa possibilidade. Olha só, a gente tem uma pessoa, você tem um universo ali de quantos funcionários? 5 mil. 5 mil funcionários, colaboradores aqui no Brasil. E a gente tem uma pergunta de uma das suas ou de um dos seus colaboradores. Uma colaboradora, a gente vai acompanhar quem é essa colaboradora que fez essa pergunta diretamente a você. Olá, Sr. Cortez, eu sou Milena, analista de sustentabilidade, e gostaria de saber qual a maior lição ou desafio aprendido de liderança como presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Muito bem. Qual é o desafio na liderança aí da montadora? O desafio é encarar toda essa transformação de uma forma serena e planejada, e fazer com que o time inteiro vá atrás desse objetivo que, convenhamos, é audacioso. É audacioso, né? É audacioso. Agora, a gente está falando sobre isso, né? A sua colaboradora falou de sustentabilidade, e eu tenho um dado aqui que vocês alcançaram aí o expressivo número de 71% da energia derivada de fontes renováveis. Como é que vocês conseguiram isso? E pergunta principal, aliás, quando que vocês vão alcançar os 100%? Olha, uma das nossas vantagens, Bruno, é que em relação às outras fábricas de caminhões e ônibus que estão aqui no Brasil, a nossa fábrica é relativamente nova. A fábrica de Resende. A fábrica de Resende. Foi lançada em 96. 96, tá. Então, muito dessa preocupação da questão da otimização, da utilização de energia, já foi contemplada no processo de produção. Então, ela já nasceu ecologicamente sustentável em muitos quesitos. E agora a gente está tendo possibilidade de comprar energia, seja eólica. É isso que eu ia falar, boa parte desse, vamos falar de atualidade, de 71%, né? A maior parte vem do quê? De que fonte? Parques solares, eólico? Dos dois. Dos dois. Então, parques solares e eólico. Por exemplo, a gente tem painéis solares na fábrica, a gente tem lâmpadas LEDs. Então, tudo que for ambientalmente favorável, a gente está implementando. E o 100% que você falou é o nosso target, o mais rápido possível. A missão ali Mas vocês têm uma data? Você tem um plano ali? A gente precisa uns 5 anos até chegar no 100%. É algo factível. Mas estamos quase lá. Quase lá. Esses bilhões aí que vocês vão anunciar, que vocês já anunciaram até 2025, faz parte desse plano? Uma boa parte disso é para a questão ambiental. Agora, dessa fábrica de Resende, né, no Rio de Janeiro, onde são produzidos os caminhões e ônibus da Volkswagen, quantos por cento fica no Brasil e quantos por cento vai para fora? Hoje, aproximadamente 15% a 20% é destinado às exportações. E ao redor de 80% é para o mercado local. Mas nós temos um plano bastante audacioso de internacionalização. Ou seja, hoje no Brasil, nós somos líderes no mercado já há vários anos e nós queremos atingir esse mesmo nível de liderança, primeiro em todos os países que nós atuamos hoje. São quantos países? 30. 30 países. Se nós somos líderes no Brasil, por que nós não seremos líderes na Argentina, no Chile, no México? Se são países que precisam do mesmo tipo de produto que nós temos, as condições são bastante semelhantes. Então,
a gente desenvolveu um plano de internacionalização em 3 fases. O primeiro, crescer nos países que nós estamos. Então, por exemplo, na Argentina, o mês que vem, nós vamos lançar uma linha de montagem em Córdoba, na Argentina, para produzir os caminhões e ônibus Volkswagen da mesma forma que nós produzimos aqui. Ou seja, pretendemos crescer na Argentina, nós já temos uma linha de montagem no México, temos uma linha de montagem na África do Sul, nós estamos prospectando aonde que a gente pode produzir, utilizando o mesmo conceito que a gente tem aqui no Brasil, nesses países que nós já estamos há tantos anos. Queremos entrar em novos países que nós não estamos hoje. Estamos, por exemplo, em Angola, como eu falei, na África do Sul, mas temos ainda potencial de crescimento na África e no Oriente Médio. Esse é o nosso termo médio de objetivo. E mais a longo prazo para a Ásia. Ainda não sabemos aonde, mas esse é o terceiro passo da internacionalização. Você falou, são 30 países, né? 20% da produção ali de Resende, vamos para 30 países. Quais são os principais ali? O primeiro é México. México. Tá. O segundo é Chile. O terceiro, normalmente, é Argentina, em condições normais. E aí, Angola, a gente exporta bastante, outros países da América do Sul inteiro, Paraguai, Uruguai, mas em volumes menores. Mas em escala, basicamente, México, Chile, Argentina e no continente africano, Angola e África do Sul. O que falta para o Brasil e para o setor automotivo ser mais competitivo aqui no país? Um gargalo importante é a questão do custo Brasil. É o custo Brasil. Não tenha dúvida. O custo Brasil, que é o custo logística, o custo financeiro, você compara o custo de capital de giro aqui e também os impostos de uma forma geral. Então, acho que a gente está começando a progredir nisso com a reforma tributária. É um bom exemplo, só que vai demorar anos até a gente ver o reflexo de toda essa alteração. E tem outras reformas que você considera importantes? Todas as reformas que falam, a reforma administrativa, a reforma orçamentária, a tributária, tudo isso ainda tem que vir para que nos tornemos muito mais competitivos em relação ao resto do mundo. Cortez, quem são as suas referências aí no mundo, vamos falar aí no mundo dos negócios, mas também na sua vida? Vamos falar no mundo dos negócios primeiro? Você tem um grande empreendedor no brasileiro, estrangeiro, que você mira ali as lições dele? Eu acompanhei muito o Abílio Diniz, né? A determinação, ele também teve momentos que parecia difícil e ele conseguia, de alguma forma, criar uma situação. E então, uma pessoa que sempre eu acompanhei e me espelho muito no que ele fez na minha vida. E na vida pessoal, como eu falei, eu me inspiro muito na família. Sua família, né? Na trajetória ali de família, né? Isso, desde a minha mãe, né? E agora minha esposa e meus filhos. E eu espero viver o suficiente para também acompanhar os meus netos. Já tem? Já tenho 3 netos. 3 netos. 3 netos. E espero também poder acompanhar, e já são minhas inspirações. Para que eu faça cada vez mais e melhor, para que eu possa acompanhar. Você tem uma ideia de futuro? Você pensa em aposentadoria ou você pensa em viver cada vez mais esse setor que você é apaixonado? É óbvio que você é apaixonado, você olhando a trajetória e quem está acompanhando a gente percebe isso nitidamente, né? Essa paixão aí pelo setor. Eu sou feliz no que eu faço, né? Então, a aposentadoria para mim não é algo que está na minha agenda né? A curto prazo. Obviamente, tudo tem um limite, mas não é hora de falar disso, não. Lições de Roberto Cortez, o CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.